Sétimos anos. O tema da aula de hoje é a formação dos estados nacionais, tá? Esse processo ele vai se dar através do fim do feudalismo, né? O início do fim do feudalismo, era o que a gente estava estudando até agora. Vocês vão ter mais informações sobre esses conteúdos no capítulo 4 da apostila de vocês e na página 19 do material apostilado que vocês receberão na escola, que é esse material aqui, tá? Então vamos lá. O Estado Nacional, ou antigo regime, consistiu em um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política. Anote isso aqui no material de vocês. Tá? A partir do século XVI, a Europa Ocidental sofreu diversas transformações que promoveram o crescimento das cidades, das atividades comerciais e da ciência. Foi em meio a essas mudanças que as monarquias nacionais surgiram, contribuindo para o fortalecimento do poder real e acarretando no desaparecimento gradual da servidão e do declínio do mundo feudal. O processo de centralização política nas mãos do rei foi símbolo da formação dos estados modernos. Isso aqui também, gente, ó. Esse trecho aqui pode gravar todinho aí no material de vocês. Os exemplos mais clássicos desse processo foram Espanha, Portugal e a França. As mudanças na forma de governar tornaram mais claras as diferenças entre o mundo moderno e o mundo feudal. Entre os principais aspectos que caracterizavam as monarquias nacionais estão a burocracia administrativa, que ganhou um corpo de funcionários que tinha a função de desempenhar tarefas de administração pública, a força militar, que gerou a necessidade de criação de um exército nacional, isso aqui é muito importante, eu já vou explicar para vocês, para conter possíveis invasões ou confrontos com outros países e também para estabelecer a ordem pública na sociedade, além de leis e justiças unificadas, que foram responsáveis pela formação de leis que possuíam o caráter da manutenção da ordem, além de proteger os direitos e deveres dos cidadãos. O sistema burocrático que marcou o surgimento das tarifas e tributos cobrados pelo rei para sustentar as despesas públicas. Aí você tem aí uma série de exercícios sobre esse textinho aqui, tá? Para vocês terem uma ideia bem básica, quando a gente está falando de Europa no período medieval, eu vou pegar aqui para vocês um mapa da França, tá? Essa aqui era a França no período medieval. Cada quadradinho colorido aqui era de um chefe diferente. Olha quantos, que era o Conde de Flandres, o Duque da Normandia, o Duque da Bretanha, o Duque da Aquitânia, o Duque da Gascônia e assim por diante. Então a França, que é um país só nos dias de hoje, ela tinha centenas de nobres que governavam o país. Com o processo da formação dos estados nacionais, isso é, da transformação dos feudos num país único, olha o que vai acontecer com a França. Ela vai se transformar num país só. Essas regiões que nós vimos aqui nesse outro mapa, elas vão ser como se fossem estados da França dos dias de hoje. Você tem aqui, ó, aqui é a Normandia, aqui, desculpe, é a Normandia, aqui é Rouen, Amiens, Toulouse e assim por diante, tá? Então, uma forma bem simples para vocês gravarem. O processo de formação dos estados nacionais é quando eles deixam de ser pequenos feudos, aqueles castelos, né, tudo separadinho em pequenos grupos, e se transformam em países propriamente ditos. Isso vai acontecer principalmente em 3 grandes países da Europa: Portugal, Espanha e França. Isso também vai acontecer em alguma medida na Inglaterra. Tá? Outros países aqui da Europa Oriental, como por exemplo a Alemanha e a Itália, elas não vão ter esse processo nesse momento. Isso vai acarretar uma série de guerras e revoluções que nós vamos ver nas próximas aulas, nos próximos anos, enfim, no prosseguimento dos estudos de vocês, tá? Então vamos nos prender aqui ao nosso exemplo francês, para deixar isso bem mais claro. Você tinha a França, que era esse montão de paizinhos, cada um com a sua regra, cada um com o seu líder, cada um com o seu dinheiro, cada um com o seu exército,
E aí agora você tem um país só, com um único dinheiro, com um único conjunto de leis, com um único governante. É muito importante, que para trás ficou melhor. Algo que é muito importante para vocês compreenderem nesse processo de formação dos estados nacionais é o uso da pólvora. Tá? A pólvora vai vir da China no final do século XIV e vai chegar à Europa, e ela vai ter um impacto muito grande sobre as principais fortificações da época, isso é, os castelos. Lembra que no período medieval a grande maioria dos nobres vivia dentro de castelos. E o que acontecia? Eles desrespeitavam constantemente a figura do rei. O rei falava para um nobre: eu preciso que você me mande 5 quilos de feijão. E o nobre falava: não vou mandar nada para você, você não manda em mim, quem manda aqui sou eu. E o rei falava: mano, se você não mandar o feijão, eu vou ficar muito bravo com você. E o cara falava: fica bravo, não tô ligando. O que acontecia? O nobre ele se trancava dentro do castelo, o rei mandava o exército lá, e o exército morria de fome, porque não conseguia invadir o castelo, porque era uma fortificação muito forte. O nobre estava lá dentro com a comida, e o exército do rei do lado de fora, passando frio, passando fome e assim por diante. Então o rei ele não conseguia exercer autoridade. Quando chegou no século XIV, e a pólvora chegou da Índia, aliás da China, através das viagens de Marco Polo, tem a série na Netflix, vai acontecer uma mudança drástica nessa situação. Porque vai surgir uma nova arma, que é o canhão. O canhão era capaz de derrubar a muralha do castelo e tirar o nobre de lá de dentro, quando ele não obedecesse mais o rei. Deu para entender? Mas existia um porém. Os exércitos movidos a pólvora, eles eram muito caros. Formar um exército de canhões era muito caro na época. E o rei não tinha dinheiro para formar esse exército, para obrigar os nobres a entregar-se à autoridade do rei. O rei precisava então de sócios. Quem vão ser os sócios do rei para lutar contra a nobreza? A burguesia, quem tinha o dinheiro. E vocês vão perceber que esse termo ele vai se repetir constantemente, agora do 7º ano de vocês até o final da vida escolar. Se vocês assistirem a propaganda eleitoral que nós vamos ter no final do ano, esse ano vai ter gente falando sobre burguesia. Quem são os burgueses? São pessoas que conseguiram acumular uma determinada quantidade de dinheiro. Normalmente, nesse período, eles eram comerciantes, eram alfaiates, produtores de ferramentas, enfim, pessoas que tinham conseguido acumular riqueza, mas que eram maltratadas pelos nobres, as pessoas que eram as donas dos castelos. Dentro do sistema feudal existia aquela hierarquia, lembra? Tinha os nobres, o clero e os servos. Os burgueses, embora tivessem dinheiro, eles também eram servos e eram maltratados pelos nobres nesse processo. Então rolou meio que uma aliança entre o rei e a burguesia. O rei precisava de dinheiro para formar exércitos e obrigar os nobres a obedecer à lei. E os burgueses queriam acabar com o poder dos nobres, que não deixavam eles ganharem mais dinheiro, tratavam eles mal e assim por diante. Então o que os burgueses vão fazer? Eles vão fazer empréstimos, eles vão financiar o rei. Então vai rolar uma aliança entre o rei e a burguesia contra os nobres. Tá? Então quem vai financiar os grandes exércitos nacionais que vão obrigar os nobres a saírem dos seus castelos e seguirem as regras do país? Vão ser os exércitos formados pela burguesia. Ah, mas a burguesia está fazendo isso porque ela é boazinha, está fazendo de graça? Não. A burguesia vai receber uma série de benefícios por conta disso. Que tipo de benefícios? Eles vão receber monopólios. O que é um monopólio? Algo que só você pode fazer. Vamos imaginar, por exemplo, que o Rian, do 7º C, ele produz camisas, certo? E eu sou o rei e preciso atacar um nobre que está me desobedecendo. E o Rian vai me dar dinheiro. O que eu faço? Eu concedo um monopólio para o Rian. A partir do dia que ele me emprestou dinheiro para atacar o nobre que estava me desobedecendo, só o Rian vai poder vender camisas para o rei. E assim com todas as outras coisas. Então os burgueses que apoiaram o rei e tiveram sucesso nas suas empresas, eles vão ficar muito poderosos.
de tal forma que, a partir de um determinado momento, vai haver uma substituição. A nobreza de sangue vai perder espaço e a nobreza do dinheiro, isso é, a burguesia, vai substituir a nobreza no seu papel social. Quando vocês forem estudar no ano que vem as revoluções, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, enfim, as revoluções burguesas, vocês vão ver que a burguesia ela não ficou satisfeita em só substituir a nobreza. Vai chegar uma hora que ela vai querer substituir o rei também. E ela vai formar os mesmos exércitos que foram utilizados para atacar os nobres para atacar o rei. Então a nobreza é como se estivesse subindo uma escadinha para chegar até o poder. E essa escadinha ela vai ser construída e cimentada através da quantidade de dinheiro que eles vão conseguindo acumular. Quanto mais dinheiro tem o burguês, mais poder ele tem, mais ele consegue influir nos destinos do país. Deu para entender? Então a formação dos Estados Nacionais ela gira muito em torno disso, dessa aliança do rei com a burguesia contra a nobreza. Normalmente, quando a gente está em sala de aula, eu uso a lousa para fazer um canhãozinho, um castelinho. Aqui não tem como fazer isso, mas acho que deu para pegar bem o espírito da coisa, tá? Pensa sempre no seguinte: formação do Estado Nacional é burguesia e rei contra a nobreza. São os dois se juntando para dar porrada nos nobres. Fechou? Então façam os exercícios da atividade de vocês. Boa semana.